A paz do Senhor, missionária Deus Irene Oliveira. Hoje vamos estar lendo os capítulos 9 e 10 da primeira carta aos Coríntios. Os direitos dos apóstolos. Não sou eu apóstolo? Eu não sou livre? Não tenho eu visto a Jesus Cristo, nosso Senhor? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, sem dúvida, o sou para vós, pois o selo do meu apostolado sois vós no Senhor. A minha resposta para com os que me examinam é essa: não temos nós poder para comer e beber, não temos nós poder para levar conosco uma irmã, uma esposa, bem como os demais apóstolos e como os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos o poder para deixar de trabalhar? Quem vai a uma guerra a qualquer momento por conta própria? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem alimenta o rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Digo eu essas coisas segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Porque está escrito na lei de Moisés: tu não amordaçarás a boca do boi que trilha o milho. Acaso cuida Deus dos bois? Ou é seguramente por nós que ele diz isso? Por nossa causa, sem dúvida. Isso está escrito. Aquele que ara deve arar com esperança, e o que trilha na esperança deve ser participante da sua esperança. Se nós semeamos para vós coisas espirituais, será muito colher de vós as coisas carnais? Ou outros participam desse poder sobre vós, quanto mais nós? Todavia nós não usamos deste poder, antes suportamos todas as coisas para que não impeçamos o evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que ministram as coisas santas vivem das coisas do templo, e que os que esperam no altar são participantes do altar? Assim também ordenou o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Mas nenhuma dessas coisas tenho eu usado, nem escrevi essas coisas para que assim se faça comigo, pois melhor me fora morrer do que algum homem fazer vã esta minha glória. Porque embora eu pregue o evangelho, não tenho nada que me gloriar, pois essa necessidade é colocada sobre mim. Sim, ai de mim se eu não pregar o evangelho, porque se o faço de boa vontade, eu tenho uma recompensa, mas se contra a minha vontade uma dispensação do evangelho me é confiada, qual é a minha recompensa? Então, verdadeiramente, quando eu pregar o evangelho, que eu possa proclamar o evangelho de Cristo sem cobrar, para que eu não abuse do meu poder no evangelho. Porque, embora eu seja livre de todos os homens, fiz-me servo de todos para que eu puder ganhar mais. E aos judeus tornei-me como judeu, para que se eu pudesse ganhar os judeus, aos que estão sob a lei, como se estivesse sob da lei, para que eu pudesse ganhar os que estão sob a lei, para os que estão sem lei, como se estivessem sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para que eu pudesse ganhar os que estão sem lei. Os fracos tornei-me como fraco, para que eu pudesse ganhar os fracos. Fiz-me todas as coisas para todos os homens, para que pudesse, por todos os meios, salvar alguns. E isso eu faço por causa do evangelho, para que eu possa ser participante dele convosco. Não sabeis que os que correm em uma corrida, todos correm, mas um recebe o galardão? Assim correi para conquistá-lo. E todo homem que luta pelo domínio é moderado em todas as coisas. Ora, eles o fazem para obter uma coroa corruptível, mas nós uma incorruptível. Portanto, eu assim corro, não como na incerteza. Assim eu luto, não como alguém que bate no ar, mas eu mantenho debaixo o meu corpo e o reduzo à sujeição, para que por um meio, quando eu tenho pregado aos outros, eu mesmo seja rejeitado. 1 Coríntios 10. Aviso contra a idolatria. Além disso, irmãos,
Eu não quero que ignoreis que todos os nossos pais estiveram debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. E todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque eles bebiam da rocha espiritual que os seguia, e a rocha era Cristo, mas de muitos deles Deus não se agradou, pois ficaram estendidos no deserto. Ora, essas coisas foram exemplos para nós, a fim de não cobiçarmos coisas más, mas eles cobiçaram. Nem sejais idólatras como foram alguns deles, conforme está escrito. O povo assentava-se para comer e a beber, e levantava-se para se divertir. Nem cometemos fornicação como alguns deles cometeram e caíram em um dia 23.000. Nem tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram e foram destruídos pelas serpentes. Nem murmureis, como também alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo destruidor. Ora, todas essas coisas lhes aconteceram como exemplos, e elas estão escritas para nossa admoestação, sobre quem os fins dos séculos está chegando. Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Não vos tem sobrevindo tentação que não seja comum aos homens, mas Deus é fiel, o qual não permitirá que sejais tentados acima do que sois capazes, mas também com a tentação fará um caminho para escapar, para que sejam capazes de suportá-la. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Eu falo para homens sábios, julgai o que digo. O cálice da bênção que nós abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que nós partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos somos participantes de um só pão. Vede a Israel segundo a carne. Não são os que comem dos sacrifícios participantes do altar? O que eu digo então? Que o ídolo é alguma coisa? Ou o que é oferecido em sacrifício aos ídolos é alguma coisa? Mas eu digo que as coisas que os gentios sacrificam, eles sacrificam aos demônios e não a Deus. E eu não quero que tenhais amizade com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que ele? Fazei tudo para a glória de Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada homem a riqueza de outro. Comei de tudo que se vende no matadouro, não perguntando pela procedência por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Se algum descrente vos convidar para uma festa e quiserdes ir, comei de tudo que se puser diante de vós, não perguntando nada por causa da consciência. Mas se algum homem vos disser, isso foi oferecido em sacrifício aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos avisou e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. A consciência, eu digo, não a tua própria, mas a do outro. Por que razão seria a minha liberdade julgada pela consciência de outro homem? Pois, se pela graça sou participante, porque sou mal falado naquilo que eu dou graças. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis ofensa aos judeus, nem aos gentios, nem à igreja de Deus, assim como eu agrado a todos os homens em todas as coisas, não buscando o meu próprio proveito, mas o proveito de muitos, para que possam ser salvos. Amém. Que Deus te abençoe. Um forte abraço da missionária Deus Irene Oliveira.